Lição 1: Dicas de compras de supermercado. Ai, Ana, já experimentou comparar preços em supermercados diferentes para mercearias? Olá, John. Sim, faço sempre isso. É uma ótima maneira de poupar dinheiro. Absolutamente. Qual supermercado encontra com os melhores preços? Bem, depende do artigo. Para produtos frescos, costumo ir ao mercado do agricultor local. Ah, boa ideia. E quanto a pratos básicos da despensa como arroz ou massa? Descobri que as lojas de descontos costumam ter preços mais baixos para essas. Interessante. Vou ter de verificá-los. E as carnes e mariscos? Costumo ir a um açougue para comprar carne e a um mercado de peixe para marisco. Tendem a ter melhor qualidade e preços. É bom saber isso. Vou ter isso em mente. Alguma outra dica para fazer compras de supermercado? Não se esqueça de comparar os preços unitários. Por vezes, um pacote maior é, na verdade, mais rentável. Ah, percebi. Essa é uma dica útil. Obrigado pela partilha. Lição 2: Opções de alojamento em viagem. Olá, Ana. Já pensou em ficar em hotéis ou hostels quando viaja? Olá, John. Sim, tentei as duas opções. Depende muito da viagem e do meu orçamento. Entendo. O que acha conveniente em ficar em hotéis? Os hotéis costumam oferecer mais comodidades, como serviço de quarto e um ginásio. É ótimo para uma estadia confortável. Isso soa bem. E quanto ao custo? Os hotéis são geralmente mais caros? Sim, os hotéis podem ser caros, especialmente em destinos turísticos populares. Mas às vezes, pode encontrar bons negócios online. É bom saber isso. E os hostels? São também uma boa opção? Absolutamente. Hostels são ótimos para viajantes com orçamento limitado. Disponibilizam quartos partilhados em estilo dormitório e áreas comuns para socializar. Interessante. Há alguma desvantagem em ficar em hostels? Bem, talvez tenha de partilhar um quarto com estranhos, e as instalações podem não ser tão luxuosas como os hotéis. Entendo. É uma troca entre custo e conforto. Existem outras opções de alojamento? Sim, também existem aluguéis de férias como apartamentos ou casas. Podem ser uma boa escolha para grupos maiores ou estadias mais longas. Isso é um bom ponto. Vou considerar isso para a minha próxima viagem. Obrigado pela informação. Aula 3: Fundamentos da praia. Olá, Ana. Viu aqueles guarda-sóis e cadeiras? São perfeitos para a praia. Onde podemos encontrá-los? Olá, John. Sim, são ótimos para proporcionar sombra e relaxamento. Os hóspedes podem encontrá-los em lojas de aluguer de equipamentos de praia. Isso é conveniente. Estão habitualmente disponíveis para arrendamento na maioria das praias? Sim, muitas praias populares têm serviços de aluguer nas proximidades.
Eles costumam oferecer guarda-sóis, cadeiras e até toalhas de praia. É bom saber isso. E quanto aos preços? São acessíveis? Os preços variam consoante a localização e a duração do aluguer. O melhor é verificar com a loja de aluguer as tarifas específicas. Entendo. Vale a pena para um dia confortável na praia. Que outros elementos essenciais da praia devemos considerar? Não se esqueça do protetor solar. É crucial proteger a sua pele dos raios nocivos do sol. Pode encontrá-lo em qualquer loja de conveniência ou farmácia. Absolutamente. Protetor solar é um must-have. Mais alguma coisa que devamos trazer? É uma boa ideia trazer uma toalha de praia, um chapéu e óculos de sol para maior conforto e proteção solar. Ótimas sugestões. Vou fazer com que as embale. Obrigado. Aula 4. Priorizando a segurança. Olá, Ana. Quando se trata de segurança, não deve ser encarada de ânimo leve. Absolutamente, é melhor prevenir do que remediar. Olá, John. Não podia estar mais de acordo. A segurança deve ser sempre uma prioridade máxima, independentemente da situação. Definitivamente. Quais são algumas precauções que podemos tomar para garantir a nossa segurança? Uma precaução importante é trancar sempre as portas e janelas em casa. Ajuda a prevenir arrombamentos. Isso é um bom ponto. E quanto à segurança pessoal quando estamos fora de rua? Devemos estar atentos ao nosso entorno e evitar andar sozinhos em áreas desconhecidas ou mal iluminadas, especialmente à noite. Conselhos sábios. Existem medidas de segurança que devemos considerar durante a viagem? Sim, é importante manter os nossos objetos de valor seguros e ter cuidado com os carteiristas em áreas turísticas lotadas. Entendo. A segurança é crucial tanto em casa como em viagem. Alguma outra dica de segurança que possa partilhar? É uma boa ideia ter os contactos de emergência guardados nos nossos telemóveis e familiarizar-nos com os serviços de emergência locais. Isso é uma jogada inteligente. Estar preparado pode fazer uma grande diferença em caso de emergência. Obrigado pela partilha. Aula 5. Material de limpeza. Olá, Ana. Precisamos de sabonete e esponjas para a limpeza. Vou buscar o sabonete enquanto pega algumas esponjas. Olá, John. Parece um plano. Vou à loja e vou buscar algumas esponjas. Ótimo! Vou certificar-me de que temos sabão suficiente para as tarefas de limpeza que temos pela frente. É sempre bom ter uma variedade de esponjas para diferentes fins de limpeza. Vou escolher alguns tipos diferentes. É uma boa ideia. Podemos usar uma esponja para louça e outra para limpeza de superfícies. Exatamente. É importante mantê-los separados para manter a higiene e prevenir a contaminação cruzada. Concordado. Devemos também considerar o material da esponja. Alguns são mais adequados para superfícies delicadas. Absolutamente. Esponjas macias ou panos de microfibra funcionam bem para áreas sensíveis como vidro ou eletrônica. Bom ponto.
Não queremos arranhar ou danificar acidentalmente nada durante a limpeza. E quando se trata de sabão, devemos escolher um que seja eficaz mas suave para as nossas mãos e as superfícies que estamos a limpar. Sim, encontrar um sabonete equilibrado que corta a gordura e a sujidade sem ser demasiado duro é fundamental. Vou procurar um sabonete multiuso que possa ser usado para várias tarefas de limpeza em casa. Perfeito! Vamos encontrar-nos em casa e começar a nossa sessão de limpeza com os nossos novos suprimentos. Parece um plano. Vamos fazer a nossa casa brilhar e brilhar. De facto, é hora de resolver essas tarefas de limpeza com os nossos novos sabonetes e esponjas. Aula 6. Gestão financeira. Olá, Ana. Ultimamente tenho pensado nas nossas finanças. Nunca é tarde para começar a gerir melhor o nosso dinheiro. Olá, John. Tens toda a razão. Assumir o controle das nossas finanças é importante para um futuro seguro. Concordo. Tem alguma dica de como podemos melhorar a nossa gestão financeira? Um passo fundamental é a criação de um orçamento. Ajuda-nos a acompanhar as nossas receitas e despesas, permitindo-nos tomar decisões financeiras informadas. Isso faz sentido. Como podemos garantir que cumprimos o nosso orçamento? Podemos estabelecer metas financeiras e priorizar os nossos gastos em conformidade. É importante evitar gastos desnecessários e focar na poupança. Bom ponto. Por falar em poupar, quais são algumas estratégias que podemos usar para poupar de forma mais eficaz? Podemos automatizar as nossas poupanças configurando transferências automáticas para uma conta poupança separada a cada mês. A automação soa como uma ideia inteligente. Tira a tentação de gastar o dinheiro antes de o poupar. Exatamente. Outra estratégia passa por reduzir as despesas não essenciais. Pequenas alterações podem contribuir para poupanças significativas ao longo do tempo. Vou ter isso em mente. Há outros aspectos da gestão financeira que deveríamos considerar? É importante manter-se informado sobre finanças pessoais. Ler livros ou artigos, participar de workshops ou consultar consultores financeiros pode ajudar-nos a tomar melhores decisões financeiras. Isso é um ótimo conselho. A educação financeira é crucial para o sucesso a longo prazo. Estou motivado para ter um melhor controle das nossas finanças. Fico feliz em ouvir isso. Boa sorte na sua jornada de gestão financeira. Obrigado. Vamos trabalhar juntos para alcançar os nossos objetivos financeiros e garantir um futuro melhor. Aula 7. Proteção solar. Olá, Ana. Hoje é um dia de sol. Isso é inteligente. Normalmente trago um guarda-chuva para uma sombra extra. Olá, John. É uma ideia inteligente. A proteção solar é importante para prevenir queimaduras solares e danos à pele a longo prazo. Absolutamente. Quais são outras formas de nos protegermos dos raios nocivos do sol? O uso de protetor solar com um FPS elevado é crucial. Ajuda a proteger a nossa pele da radiação UV prejudicial. Bom ponto. Devemos aplicar protetor solar apenas quando estamos na praia ou o tempo todo? O protetor solar deve fazer parte da nossa rotina diária,
mesmo em dias nublados ou mais frios. Os raios UV ainda podem penetrar através das nuvens. Não me apercebi disso. Há alguma área específica a que devamos prestar atenção especial ao aplicar o protetor solar? Devemos lembrar-nos de aplicar protetor solar em áreas frequentemente negligenciadas, como as nossas orelhas, pescoço e dorso das nossas mãos. Vou ter isso em mente. E quanto ao vestuário de proteção? Tem algum papel na proteção solar? Absolutamente. Usar chapéus de abas largas, óculos de sol com proteção UV e roupas leves de mangas compridas podem fornecer proteção adicional. É bom saber isso. Vou certificar-me de incorporar esses itens no meu guarda-roupa de verão. É ótimo ser proativo em relação à proteção solar. Ajuda a reduzir o risco de danos na pele e cancro da pele. Não podia estar mais de acordo. Proteger a nossa pele deve ser uma prioridade. Obrigado por partilhar estas dicas de segurança solar. Lição 8. Rotina de fitness. Olá, Ana. Quanto tempo corre? Normalmente corro cerca de 30 minutos de cada vez. Olá, John. Isso é fantástico. Correr é uma excelente maneira de melhorar a aptidão cardiovascular. Costumo ter uma duração semelhante. Isso é impressionante. Quantos dias por semana incorpora a corrida na sua rotina de fitness? Tento correr 3 a 4 vezes por semana para manter a consistência e permitir um bom descanso e recuperação. A coerência é a chave. Tenho pensado em acrescentar alguma variedade aos meus treinos. Alguma sugestão? O treinamento cruzado é uma ótima maneira de misturar as coisas. Pode experimentar atividades como ciclismo, natação ou treino de força em dias alternados. Soam como alternativas divertidas. Quais são os benefícios do cross-training? O treino cruzado ajuda a trabalhar diferentes grupos musculares, previne lesões por uso excessivo e melhora a aptidão e a força geral. Vejo o valor disso. Como se manter motivado para manter a sua rotina de fitness? Definir metas específicas e acompanhar o progresso pode ser motivador. Também é útil encontrar um companheiro de treino ou participar de aulas de fitness em grupo. Bom ponto. Ter um sistema de apoio pode tornar o exercício mais agradável. Tem alguma outra dica de fitness? É importante ouvir o seu corpo e priorizar os dias de descanso. Dormir o suficiente e manter-se hidratado também são cruciais para a recuperação. Vou ter essas dicas em mente. Obrigado por partilhar as suas ideias. Estou animado para melhorar a minha rotina de fitness. Lição 9. Estabilidade financeira. Olá, Ana. Tenho pensado em estratégias de longo prazo como poupar e orçamentar. Podem garantir a estabilidade financeira. Olá, John. Tens toda a razão. A implementação dessas estratégias é crucial para um futuro seguro e paz de espírito. Concordo. Quais são algumas dicas que tem para poupar dinheiro de forma eficaz? Uma dica é automatizar as suas poupanças configurando transferências automáticas para uma conta separada a cada mês. A automação parece conveniente. Tira a tentação de gastar o dinheiro antes de o poupar.
Exatamente. Outra dica é reduzir as despesas não essenciais. Pequenas alterações podem contribuir para poupanças significativas ao longo do tempo. Isso faz sentido. Como podemos criar um orçamento para acompanhar as nossas receitas e despesas? Podemos começar por listar todas as nossas fontes de rendimentos e depois acompanhar as nossas despesas mensais, categorizando-as em essenciais e não essenciais. É um bom ponto de partida. Como podemos garantir que cumprimos o nosso orçamento? É importante estabelecer metas financeiras e priorizar os nossos gastos em conformidade. Evitar despesas desnecessárias e focar na poupança pode ajudar. Vou ter isso em mente. Existem outras estratégias que devamos considerar para a estabilidade financeira? Manter-se informado sobre finanças pessoais é crucial. Ler livros ou artigos, participar de workshops ou consultar consultores financeiros pode ajudar-nos a tomar melhores decisões. Isso é um ótimo conselho. A educação financeira é a chave para o sucesso a longo prazo. Estou motivado para assumir o controle das nossas finanças. Fico feliz em ouvir isso. Vamos trabalhar juntos para alcançar a estabilidade financeira e um futuro melhor. Obrigado. Aqui estão as estratégias financeiras inteligentes que pavimem o caminho para uma vida mais segura e próspera. Lição 10. Benefícios da compostagem. Olá, Ana. Já experimentou compostagem de resíduos alimentares? Ouvi dizer que tem vários benefícios ambientais. Olá, John. Ainda não, mas estou a planear começar. A compostagem pode reduzir significativamente o desperdício e beneficiar o solo em nossos jardins. Isso soa interessante. Como funciona exatamente a compostagem? A compostagem envolve a recolha de resíduos orgânicos, como cascas de frutas, restos de vegetais e borra de café, permitindo que se decomponham naturalmente. Então, em vez de jogar fora esses restos de comida, podemos transformá-los em composto rico em nutrientes para as nossas plantas? Exatamente. O composto atua como um fertilizante natural, enriquecendo o solo e promovendo o crescimento saudável das plantas. Isso é fantástico. Há algum artigo específico que devamos evitar a compostagem? Sim, é melhor evitar adicionar carne, laticínios e alimentos oleosos à pilha de compostagem, pois podem atrair pragas. Vou ter isso em mente. A compostagem requer muito espaço ou equipamento especial. Não necessariamente. Pode começar com uma pequena caixa de compostagem no seu quintal ou até usar um sistema de compostagem projetado para apartamentos ou pequenos espaços. Isso é conveniente. Existem dicas para manter uma pilha de compostagem saudável? É importante equilibrar os materiais verdes, como restos de comida, com materiais castanhos, como folhas secas ou papel desfiado, para garantir a decomposição adequada. Entendo. Quanto tempo demora a conclusão do processo de compostagem? Pode levar de alguns meses a um ano, dependendo de fatores como temperatura, umidade e o tamanho da pilha de composto. Portanto, a paciência é a chave. Estou entusiasmado por começar a compostagem e contribuir para um ambiente mais verde. Isso é maravilhoso. A compostagem é uma maneira simples mas impactante de reduzir o desperdício e nutrir os nossos jardins.
Vamos começar. Obrigado. Estamos a abraçar a compostagem e fazer uma diferença positiva para o nosso planeta. Lição 11. Criando um sistema de recompensas. Olá, Ana. Já pensou em criar um sistema de recompensas para se manter motivado e atingir os seus objetivos? Olá, John. Sim, acredito que um sistema de recompensas pode ser uma ótima maneira de nos mantermos motivados. Já experimentou? Ainda não, mas estou a pensar nisso. Quais são algumas maneiras de implementar um sistema de recompensas? Uma ideia é estabelecer marcos para os nossos objetivos e recompensar-nos quando os alcançarmos. Pode ser algo pequeno, mas agradável. Isso soa como uma boa abordagem. Quais são alguns exemplos de recompensas que podemos dar a nós mesmos? Pode ser tratar-nos com uma refeição favorita, comprar um novo livro ou gadget, ou mesmo planear uma escapadela de fim de semana como uma recompensa maior. Soam como grandes incentivos. Como podemos ter a certeza de que o nosso sistema de recompensas é eficaz? É importante escolher recompensas que realmente nos motivem e que se alinhem com os nossos valores e interesses. Personalizar o sistema de acordo com as nossas preferências é fundamental. A personalização faz sentido. Devemos estabelecer regras ou diretrizes específicas para ganhar recompensas. Sim, definir critérios claros para ganhar recompensas pode tornar o sistema mais estruturado e ajudar-nos a manter o foco nos nossos objetivos. Veja o valor disso. Com que frequência devemos recompensar-nos? Depende da natureza dos nossos objetivos e marcos. Pequenas recompensas podem ser dadas com mais frequência, enquanto recompensas maiores podem ser reservadas para realizações maiores. É uma boa abordagem. Existem desvantagens potenciais a ter em conta com um sistema de recompensas? Às vezes, se nos tornarmos demasiado focados nas recompensas, podemos perder de vista o valor intrínseco dos nossos objetivos. É importante encontrar um equilíbrio. Equilíbrio é fundamental, de facto. Estou entusiasmado por implementar um sistema de recompensas e tornar a minha jornada para atingir objetivos mais agradável. Isso é fantástico. Recompensar-nos ao longo do caminho pode tornar o processo mais divertido e gratificante. Um presente para o seu sucesso. Obrigado. Estamos a abraçar um sistema de recompensas e celebrar as nossas realizações ao longo do caminho. Lição 12. Fazer pizza. Olá, Ana. Ultimamente tenho ansiado por pizza caseira. Que coberturas acha que devemos acrescentar? Olá, John. Concordo, pizza caseira parece deliciosa. Não se esqueça também do queijo. Evidentemente, deveríamos acrescentar também vegetais? Absolutamente. Que tal uns pimentões e cogumelos fatiados? Acrescentam muito sabor e textura. Isso soa perfeito. Também podemos adicionar algumas folhas frescas de manjericão para um toque de frescura. Ótima ideia! E talvez possamos polvilhar alguns flocos de pimenta vermelha para dar um toque picante. Gosto disso. Vamos fazer a massa da pizza a partir do zero ou comprar massa pré-fabricada? Vamos tentar fazer a massa nós mesmos. Vai ser um processo divertido e satisfatório. Estou pronto para o desafio.
Temos todos os ingredientes para a massa, como farinha e fermento. Sim, temos. Também precisaremos de água morna e uma pitada de sal para completar a receita da massa. Maravilhoso! Assim que a massa estiver pronta, podemos estendê-la e moldá-la numa crosta redonda de pizza. E depois podemos espalhar uma camada de molho de tomate na crosta antes de adicionar as nossas coberturas. Perfeito! Depois disso, vamos polvilhar uma quantidade generosa de queijo por cima e depois arrumar os legumes. Já parece delicioso. Por fim, vamos assar a pizza no forno até a crosta ficar dourada e o queijo derreter. Mal posso esperar para saborear a nossa pizza caseira. Vai ser um deleite saboroso. Com certeza será. Vamos começar a fazer a massa. Vou recolher os ingredientes e podes pré-aquecer o forno. Parece um plano. Vamos fazer uma pizza de dar água na boca que ambos gostaremos. Absolutamente. Um presente para uma divertida e saborosa aventura de fazer pizzas. Lição 13. Cuidados naturais da pele. Já pensou em usar produtos naturais para a pele? Ouvi dizer que podem ser benéficos para a nossa pele. Olá, John. Sim, já há algum tempo que uso produtos naturais. Podem ser mais suaves para a pele e livres de substâncias químicas nocivas. Isso é interessante. Quais são alguns exemplos de produtos naturais para a pele que podemos incorporar na nossa rotina? São muitas as opções. Podemos usar óleos naturais como óleo de coco ou óleo de jojoba como hidratantes, e gel de aloe vera para suavizar a pele. Soam como escolhas simples mas eficazes. E quanto aos produtos de limpeza e esfoliantes? Podemos optar por produtos de limpeza feitos com ingredientes naturais como óleo de tea tree ou extrato de camomila. Para esfoliação, um esfoliante caseiro com açúcar ou borra de café funciona bem. Entendo. Existem remédios naturais para problemas específicos da pele, como acne ou secura. Definitivamente. O óleo da árvore do chá tem propriedades antibacterianas que podem ajudar com a acne, enquanto o mel e o abacate são ótimos para hidratar a pele seca. Vou ter isso em mente. Os produtos naturais para a pele são facilmente acessíveis? Sim, muitas marcas oferecem opções naturais e orgânicas, e também podemos fazer os nossos próprios produtos de bricolage usando ingredientes da nossa cozinha. Isso é conveniente. Existem precauções que devemos tomar ao usar produtos naturais para a pele? É sempre uma boa ideia testar novos produtos para verificar se há reações alérgicas. Além disso, esteja atento às datas de validade dos produtos caseiros. É bom saber. Existem benefícios específicos que notou desde a mudança para o cuidado natural da pele? Pessoalmente, notei que a minha pele está mais saudável e equilibrada. Os produtos naturais podem ajudar a melhorar a aparência geral e a textura da pele. São grandes incentivos para experimentar os cuidados naturais da pele. Vou definitivamente explorar esta opção mais adiante. Isso é maravilhoso. Cuidar da nossa pele com produtos naturais é uma abordagem nutritiva e consciente. Um presente para uma pele saudável.
Obrigado. Estamos aqui para abraçar o cuidado natural da pele e colher os benefícios para a nossa pele. Lição 14. Explorando cores vibrantes. Olá, Ana. Ultimamente tenho estado de humor colorido. Gosto de cores vibrantes, por isso vou procurar algo colorido. Alguma sugestão? Olá, John. Isso soa excitante. Se quiser incorporar cores vibrantes no seu guarda-roupa, pode tentar adicionar peças marcantes como uma blusa brilhante ou um cachecol colorido. É uma ótima ideia. Vou definitivamente procurar algumas peças atraentes para realçar os meus outfits. E os acessórios? Os acessórios são uma forma fantástica de adicionar toques de cor. Pode experimentar brincos coloridos, um relógio arrojado ou até mesmo um cinto vibrante para animar o seu look. Gosto da ideia de usar acessórios para fazer uma declaração. Existem cores específicas que acha particularmente vibrantes? Depende das preferências pessoais, mas cores como vermelho, amarelo, azul royal e verde esmeralda são frequentemente consideradas vibrantes e chamam a atenção. São algumas cores marcantes. Vou mantê-los em mente ao fazer compras. E a decoração da casa? Alguma sugestão para adicionar cores vibrantes ao meu espaço de vida? Absolutamente. Pode incorporar cores vibrantes através de travesseiros, tapetes ou até mesmo obras de arte. Considere adicionar uma parede de acento colorido ou pintura para criar um ponto focal na sala. Essa é uma ótima maneira de trazer energia para o meu espaço de vida. Vou explorar diferentes opções para adicionar cores vibrantes à minha casa. Alguma outra ideia? Se gosta de jardinagem, plantar flores coloridas ou adicionar vasos vibrantes pode trazer uma explosão de cor ao seu espaço exterior. É uma sugestão fantástica. Vou trabalhar na criação de um jardim colorido para desfrutar. As cores vibrantes podem realmente elevar o estado de espírito. Obrigado. Lição 15. Compras online. Olá, Ana. Alguma vez experimentou fazer compras online? Ouvi dizer que pode ser um pouco mais barato online. É bom saber disso. E tu? Olá, John. Sim, fiz muitas compras online. É conveniente e oferece uma gama mais ampla de opções. Além disso, muitas vezes pode encontrar melhores ofertas e descontos. É ótimo ouvir isso. Existem sites ou plataformas específicos que recomendar para compras online. Existem muitos mercados online populares, como a Amazon e o eBay, que oferecem uma grande variedade de produtos. Adicionalmente, muitas marcas têm as suas próprias lojas online com ofertas exclusivas. Vou verificar isso. Há alguma precaução que devemos ter ao fazer compras online? Absolutamente. É importante comprar em sites respeitáveis para garantir transações seguras e proteger as suas informações pessoais. Ler as avaliações dos clientes também pode ajudar a avaliar a qualidade dos produtos. Isso é um bom conselho. E quanto a devoluções e trocas? São fáceis de processar ao fazer compras online? As devoluções e trocas variam consoante o website ou a política da loja. É essencial rever a sua política de devolução antes de fazer uma compra para entender o processo. Vou ter isso em mente. Existem dicas para encontrar as melhores ofertas e descontos online?
Definitivamente. Inscrever-se em newsletters ou seguir marcas nas redes sociais pode dar-lhe acesso a promoções exclusivas e códigos de cupão. A comparação de compras também pode ajudá-lo a encontrar o melhor preço. Isso é útil. Vou certificar-me de utilizar essas estratégias. Há mais alguma coisa que eu deva saber sobre compras online? É sempre uma boa ideia verificar novamente os detalhes do produto, como tabelas de tamanhos e especificações, para garantir que está a obter o que espera. Além disso, esteja atento às taxas de envio e prazos de entrega. Vou ter a certeza de prestar atenção a esses detalhes. Obrigado por partilhar as suas ideias e dicas sobre compras online. Aula 16. Comunicação eficaz no local de trabalho. Olá, Ana. Queria falar consigo sobre como melhorar as nossas capacidades de comunicação no trabalho. É importante ter uma boa relação com os nossos colegas e superiores. Alguma sugestão? Olá, John. Absolutamente. Uma comunicação eficaz é crucial para um ambiente de trabalho produtivo. Uma dica é estar preparado antes de quaisquer discussões ou reuniões importantes. Isso é um bom ponto. Estar preparado ajuda-nos a articular claramente os nossos pensamentos. Que tal uma escuta ativa? Como podemos melhorar isso? A escuta ativa envolve dar toda a nossa atenção ao orador e responder adequadamente. Podemos praticar mantendo contato visual, fazendo perguntas relevantes e resumindo o que ouvimos. Vou ter isso em mente. E a comunicação não verbal? Como podemos garantir que a nossa linguagem corporal seja positiva e envolvente? As pistas não verbais, como expressões faciais e postura, podem transmitir muito. É importante manter uma postura aberta e acessível, e estar atento às nossas expressões faciais para mostrar interesse e atenção. Isso faz sentido. Vou trabalhar para estar mais atento à minha comunicação não verbal. E a comunicação escrita? Alguma dica para e-mails ou mensagens eficazes? Uma escrita clara e concisa é essencial. Estruturar os nossos e-mails com uma introdução, corpo e conclusão adequados pode ajudar a transmitir a nossa mensagem de forma eficaz. A revisão de erros gramaticais e ortográficos também é importante. Vou prestar mais atenção à estrutura e clareza da minha comunicação escrita. Há algum desafio que possamos enfrentar na comunicação no local de trabalho? Podem ocorrer mal-entendidos devido a diferentes estilos de comunicação e origens culturais. É importante ter paciência, pedir esclarecimentos quando necessário e estar aberto a diferentes perspectivas. Vou ter isso em mente. A comunicação eficaz é um processo de aprendizagem contínua. Obrigado por partilhar estas informações valiosas. Lição 17. Explorando a Tailândia. Olá, Ana. Ouvi coisas boas sobre a Tailândia. Como é o tempo lá? Estou curioso para saber. Olá, John. A Tailândia tem um clima tropical, por isso é geralmente quente e úmido durante todo o ano. No entanto, existem variações consoante a região e a época do ano que visita. Isso é interessante. Existem estações específicas na Tailândia ou é praticamente a mesma durante todo o ano? A Tailândia tem 3 estações principais: a estação quente, a estação das chuvas e a estação fria. A estação quente é de março a maio, a estação chuvosa é de junho a outubro e a estação fria é de novembro a fevereiro.
É bom conhecer as diferentes estações do ano. O que posso esperar durante a estação quente em termos de temperatura e condições meteorológicas? Durante a estação quente, as temperaturas podem atingir cerca de 35 a 40 graus Celsius, 95 a 104 graus Fahrenheit. Geralmente é ensolarado com trovoadas ocasionais ou breves aguaceiros. Isso soa muito quente. E a época das chuvas? É chuva constante ao longo do dia? Na estação chuvosa, pode esperar aguaceiros frequentes, muitas vezes à tarde ou à noite. É uma boa ideia levar um guarda-chuva ou capa de chuva. Apesar da chuva, ainda há muitos dias de sol. Vou fazer as malas em conformidade se visitar durante a estação chuvosa. E a estação fria? Está significativamente mais frio em comparação com as outras estações do ano? Sim, a estação fria traz temperaturas mais amenas que vão dos 20 aos 30 graus Celsius, 68 a 86 graus Fahrenheit. É geralmente ensolarado e menos úmido, tornando-se uma época popular para os turistas visitarem. Parece um momento agradável para explorar a Tailândia. Existem regiões ou cidades específicas que recomendo visitar? Bangkok, a capital, oferece uma mistura vibrante de cultura, comida e atrações. Chiang Mai, no norte, é conhecida pelos seus templos e belas paisagens. Phuket e Krabi, no sul, oferecem praias e ilhas deslumbrantes. Esses sítios parecem fantásticos. Vou definitivamente considerar visitá-los. Obrigado por partilhar ideias sobre o clima e as atrações da Tailândia. Lição 18. Fundamentos da viagem. Olá, Ana. Preciso de alguns conselhos sobre viagens. Posso levar líquidos ou objetos pontiagudos na minha bagagem de mão? Olá, John. Quando se trata de líquidos, pode trazer pequenos recipientes de líquidos, géis e aerossóis na sua bagagem de mão. No entanto, cada recipiente não deve exceder 100 ml, 3,4 onças, e todos os recipientes devem caber em um saco plástico transparente e selável. É bom saber isso. E os objetos pontiagudos como tesouras ou canivetes? Geralmente, objetos pontiagudos como tesouras com lâminas menores que 6 cm, 2,36 polegadas, e canivetes com lâminas menores que 6 cm, 2,36 polegadas, são permitidos na bagagem despachada, mas não na sua bagagem de mão. É importante verificar as orientações específicas da companhia aérea. Vou ter a certeza de embalar objetos pontiagudos na minha bagagem despachada para evitar quaisquer problemas. Posso obter o meu cartão de embarque online ou tenho de o retirar no balcão de check-in? Muitas companhias aéreas oferecem serviços de check-in online onde pode obter o seu cartão de embarque eletronicamente. Pode imprimi-lo em casa ou usar um cartão de embarque móvel no seu smartphone. É conveniente e poupa tempo no aeroporto. Isso é fantástico. Prefiro a conveniência do check-in online. Existem restrições quanto ao tamanho e peso da bagagem de mão? As companhias aéreas têm regulamentos específicos em relação ao tamanho e peso da bagagem de mão. É geralmente recomendado verificar o site da companhia aérea para obter as informações mais precisas. Como orientação geral, as malas de mão devem caber no compartido superior ou debaixo do assento à sua frente. Vou certificar-me de verificar as orientações da companhia aérea para evitar quaisquer problemas com a minha bagagem de mão. E quanto aos artigos proibidos? Existem artigos comuns que não devo embalar? Sim,
Existem certos artigos que não são permitidos na bagagem de mão ou na bagagem despachada. Estes incluem materiais inflamáveis, explosivos, armas de fogo e certos produtos químicos. É importante rever a lista de artigos proibidos fornecida pela companhia aérea ou pelas autoridades competentes. Vou definitivamente percorrer a lista de itens proibidos para garantir que não embalo nada que não seja permitido. Obrigado pela sua ajuda. Lição 19. Torná-la acionável. Olá, Ana. Tenho pensado em estabelecer metas, mas às vezes parece esmagador. Alguma dica para torná-lo mais acionável e menos subjetivo? Olá, John. Absolutamente, estabelecer metas acionáveis é importante para se fazer progressos. Uma maneira é dividir os seus objetivos em tarefas menores e mensuráveis. Desta forma, pode acompanhar o seu progresso de forma mais eficaz. Isso faz sentido. Então, em vez de ter um objetivo vago como ficar mais saudável, deveria concentrar-me em ações específicas? Exatamente. Em vez de um objetivo amplo, pode definir ações específicas como exercitar-se 3 vezes por semana ou comer uma refeição equilibrada todos os dias. Desta forma, tem passos claros a seguir. Dessa forma, torna-se mais tangível e mais fácil de rastrear. E quanto ao aspecto subjetivo da definição de metas, como posso torná-lo menos subjetivo? Uma boa abordagem é tornar os seus objetivos mais objetivos, anexando números ou critérios específicos. Por exemplo, em vez de dizer de melhorar as minhas capacidades de comunicação, pode definir uma meta para fazer uma apresentação sem notas. É uma ótima ideia. Ao adicionar critérios específicos, posso medir o meu progresso e saber quando atingi o objetivo. Existem outras estratégias para tornar os objetivos mais acionáveis? Outra estratégia é fixar prazos para os seus objetivos. Os prazos criam um sentido de urgência e ajudam-no a manter-se motivado. A divisão dos seus objetivos em prazos mais pequenos também pode torná-los mais fáceis de gerir. Estabelecer prazos parece eficaz. Acrescenta um sentido de responsabilidade e ajuda a manter o foco. Vou definitivamente incorporar isso no meu processo de definição de objetivos. Obrigado. Sejam bem-vindos. Lembre-se, é importante rever e ajustar regularmente os seus objetivos conforme necessário. A flexibilidade é a chave para alcançar o sucesso. Absolutamente, ser flexível permite uma adaptação ao longo do caminho. Estamos aqui para estabelecer metas acionáveis e progredir em direção às nossas aspirações. Lição 20. Adaptação de estratégias. Olá, Ana. Tenho pensado nas nossas estratégias de negócio. Devemos adaptá-los considerando que é um mercado em crescimento? Olá, John. Absolutamente, num mercado dinâmico e em crescimento, é crucial adaptar as nossas estratégias para nos mantermos competitivos. Temos de avaliar e ajustar continuamente a nossa abordagem. Isso é verdade. Então, como podemos determinar se as nossas estratégias atuais continuam a ser eficazes? Uma das formas é analisar as tendências do mercado e o feedback dos clientes. Ao monitorizar o mercado e ouvir os nossos clientes, podemos identificar áreas onde as nossas estratégias podem necessitar de ajustamentos. Isso faz sentido. É importante manter-se em sintonia com o mercado e compreender as necessidades em evolução dos nossos clientes. Quais são alguns indicadores que sinalizam a necessidade de adaptação da estratégia? Vendas em declínio, aumento da concorrência ou mudanças nas preferências dos clientes são indicadores potenciais.
Estes sinais sugerem que as nossas estratégias atuais podem não ser tão eficazes como antes. Concordo. Temos de ser proativos e reagir a estes indicadores. Assim, uma vez identificada a necessidade de adaptação, que medidas devemos tomar? Em primeiro lugar, devemos proceder a uma análise aprofundada das nossas estratégias atuais e dos seus resultados. Depois, podemos identificar áreas de melhoria e desenvolver novas abordagens para abordar a dinâmica do mercado em mudança. Isso soa como uma abordagem abrangente. Deveríamos ter uma abordagem baseada em dados para perceber o que funciona e o que não funciona. Existem riscos envolvidos na adaptação das estratégias? Sim, existem riscos, como potenciais perturbações e a necessidade de recursos adicionais. No entanto, os riscos de não se adaptar e ficar para trás no mercado em crescimento podem ser ainda maiores. Esse é um ponto válido. Os riscos de estagnação superam os riscos de adaptação. Vamos abraçar a oportunidade de evoluir e crescer. Obrigado pelas suas ideias. Lição 21: Terapia de retalho, compras de roupa. Olá, Ana. Já fez as suas compras? Sim, comprei algumas roupas. Olá, John. Isso é fantástico. Comprar roupa pode ser divertido. O que é que conseguiu? Comprei um par de calças de ganga estiloso e algumas t-shirts da moda. Queria atualizar o meu guarda-roupa. Boas escolhas. É sempre bom ter peças versáteis como jeans e t-shirts que podem ser facilmente misturadas e combinadas. Absolutamente. Queria algo confortável mas elegante. Comprou alguma coisa excitante? Sim, encontrei um lindo vestido para uma ocasião especial e uma camisola acolhedora para os próximos meses mais frios. Isso soa maravilhoso. É sempre bom ter uma mistura de artigos estilosos e casuais no seu guarda-roupa. Definitivamente. A variedade é a chave para que esteja preparado para diferentes ocasiões e condições meteorológicas. Concordo. Além disso, ter roupas que o façam sentir-se confiante e confortável é importante. Absolutamente. Quando se sente bem com o que veste, aumenta a sua autoestima e humor geral. Isso é tão verdade. É incrível como as roupas podem impactar as nossas emoções e como nos apresentamos ao mundo. De facto, a moda é uma forma de autoexpressão. Permite-nos mostrar a nossa personalidade e estilo. Definitivamente. E com a mudança das estações, é um ótimo momento para explorar novas tendências da moda e experimentar diferentes looks. Absolutamente. É emocionante ver as novas coleções e encontrar peças que ressoam com o seu estilo pessoal. Não podia estar mais de acordo. É como descobrir um novo lado de si mesmo através de escolhas de moda. Essa é a beleza da moda. Está em constante evolução e permite-nos reinventar-nos continuamente. E não se trata apenas das roupas em si. É também sobre a experiência de fazer compras e descobrir joias escondidas. Tens razão. Encontrar aquele item perfeito ou tropeçar em muita coisa pode ser bastante estimulante. Definitivamente aumenta a emoção de fazer compras. É como embarcar numa caça ao tesouro.
Absolutamente. Então, está satisfeito com as suas compras recentes? Encontrou tudo o que procurava? Sim, estou feliz com as minhas compras. Eles se encaixam bem e alinham com o meu estilo pessoal. Foi uma viagem de compras bem-sucedida. É fantástico ouvir isso. Divirta-se vestindo a sua roupa nova e a AGIT é o seu guarda-roupa atualizado. Obrigado. Agradeço as suas amáveis palavras. Um prazer sentir-se elegante e confiante nas nossas escolhas de moda. Lição 22. Espaços serenos, criando uma casa arrumada. Olá, Ana. Tive um pensamento. É uma ótima ideia. Uma casa arrumada pode trazer tanta paz e harmonia. Olá, John. Não podia estar mais de acordo. Quando o nosso entorno é organizado e livre de desordenação, impacta positivamente o nosso bem-estar. Definitivamente. É incrível como um espaço limpo e arrumado pode contribuir para uma sensação de calma e clareza. Absolutamente. Permite-nos concentrar-nos melhor, reduz o stress e cria um ambiente mais acolhedor. Isso é tão verdade. Tenho notado que quando o meu espaço está arrumado, sinto-me mais motivado e produtivo. É incrível como o nosso ambiente externo influencia o nosso estado interno. Uma casa arrumada promove uma mente tranquila. De facto. Então, tem alguma dica sobre como manter um espaço arrumado? Claro. Uma dica é designar locais específicos para itens diferentes, para que tudo tenha a sua própria casa. É um excelente ponto de partida. Ter um local designado para cada item torna mais fácil encontrar e guardar as coisas. Exatamente. Elimina a necessidade de procurar coisas e evita que a desordem se acumule. Vejo o valor disso. Que tal organizar espaços de arrumação como armários e armários? Boa pergunta. Uma maneira eficaz é agrupar itens semelhantes e usar compartimentos de armazenamento ou etiquetas para manter as coisas organizadas. Isso faz sentido. Categorizar itens e usar soluções de armazenamento pode maximizar o espaço e tornar as coisas facilmente acessíveis. Absolutamente. É importante aproveitar ao máximo as suas áreas de armazenamento e garantir que tudo tenha um lugar. Vou ter isso em mente. E as rotinas de limpeza? Algum conselho sobre como manter uma casa limpa? As rotinas regulares de limpeza podem fazer uma grande diferença. Dividir as tarefas em blocos gerenciáveis e agendá-las ajuda a manter a limpeza. É uma abordagem prática. Ao espalhar as tarefas de limpeza, torna-se menos opressiva e mais gerenciável. Exatamente. A coerência é fundamental. Deixar de lado horários específicos para a limpeza garante que se torne um hábito e não uma tarefa assustadora. Concordo. É mais fácil manter uma casa arrumada quando a limpeza se torna uma parte regular da nossa rotina. Absolutamente. E envolver toda a família no processo de limpeza pode torná-lo mais eficiente e agradável. É uma ótima ideia. Compartilhar responsabilidades e torná-lo um esforço de equipa fomenta um sentimento de propriedade partilhada e realização. Definitivamente.
Além disso, é uma ótima oportunidade para passar bons momentos juntos enquanto cuidam da casa. Gosto da ideia de transformar a limpeza numa atividade de ligação. Acrescenta um aspecto positivo ao processo. Fico feliz que pense assim. Uma casa limpa e organizada não só nos beneficia individualmente, mas também cria um espaço acolhedor para os hóspedes. De facto, define uma impressão positiva e faz com que os outros se sintam confortáveis e à vontade. Aula 23. Aprendizagem ao longo da vida, explorando cursos. Olá, Ana. Fez algum curso recentemente? Estou a planear inscrever-me em breve. Olá, John. Isso é fantástico. A aprendizagem contínua é sempre uma boa ideia. Que tipo de cursos está a considerar? Estou a pensar em inscrever-me num curso de fotografia. Sempre me interessei por captar momentos através da lente. Isso soa maravilhoso. A fotografia é uma forma fantástica de expressar criatividade e explorar o mundo que nos rodeia. Absolutamente. Além disso, aprender técnicas e composição adequadas pode levar as minhas capacidades fotográficas para o próximo nível. Definitivamente. É emocionante melhorar as suas capacidades e aprender com instrutores experientes ou profissionais da área. Não podia estar mais de acordo. Então, tem feito algum curso ultimamente? Sim, concluí recentemente um curso de línguas. Queria aperfeiçoar as minhas capacidades de conversação numa língua estrangeira. Isso é impressionante. Aprender uma nova língua abre portas a diferentes culturas e expande os nossos horizontes. De facto, é uma experiência gratificante e permite uma melhor comunicação com pessoas de diversas origens. Posso imaginar. As competências linguísticas são valiosas em contextos pessoais e profissionais. Absolutamente. Ajuda a construir ligações, promove a compreensão e pode até levar a novas oportunidades. Isso é tão verdade. Então, ao escolher um curso, que fatores considera? Um fator importante é alinhar o curso com os seus interesses e objetivos. É essencial ser apaixonado pelo que está a aprender. Concordo. Ter um interesse genuíno no assunto impulsiona a motivação e torna a experiência de aprendizagem mais agradável. Exatamente. Além disso, considerar a estrutura do curso, duração e flexibilidade é crucial para encaixá-lo na sua programação. Isso faz sentido. É importante encontrar um curso que acomode o seu estilo de vida e permita uma gestão eficaz do tempo. Absolutamente. E pesquisar a reputação e credibilidade do provedor do curso ou instituição também é importante. Vejo o valor disso. Garantir que o curso é ministrado por instrutores qualificados potencia a experiência de aprendizagem. Definitivamente. Você quer aprender com especialistas que podem fornecer informações e orientações valiosas. Vou ter esses fatores em mente ao selecionar um curso. É importante tomar uma decisão informada. Absolutamente. E lembrem-se, a aprendizagem é uma viagem ao longo da vida. Não se limita ao ensino formal, mas estende-se a várias experiências.
Tens razão. A aprendizagem pode acontecer de diferentes formas, desde cursos a workshops, livros e até interações cotidianas. Lição 24. Wanderlust Adventures. Dicas para uma viagem de sucesso. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem em breve. Alguma dica para uma viagem de sucesso? Olá, John. Isso soa excitante. As viagens rodoviárias podem ser muito divertidas. Uma dica é planear o seu percurso e paragens com antecedência. Bom ponto. Mapear a viagem e saber onde parar para descansar, comer e atrações é essencial. Absolutamente. Ajuda a garantir uma experiência de viagem tranquila e agradável sem surpresas de última hora. Vou tomar nota disso. E quanto aos itens essenciais de embalagem? Alguma sugestão sobre o que levar? Definitivamente. Embale itens essenciais como lanches, água, um kit de primeiros socorros e suprimentos de emergência. Além disso, não se esqueça de uma boa playlist. Isso é importante. Manter-se hidratado e ter alguns snacks à mão pode tornar a viagem mais confortável e cômoda. Absolutamente. E uma lista de reprodução bem curada contribui para o ambiente de road trip e mantém o ânimo elevado. Concordo. A música define o clima e cria momentos memoráveis ao longo do caminho. Alguma outra dica para uma viagem de sucesso? Outra dica é ter uma compreensão básica das regras de trânsito locais e regulamentos dos locais pelos quais você estará dirigindo. Isso é um bom ponto. Familiarizar-se com as regras garante uma viagem segura e sem complicações. Definitivamente. Também é útil ter um plano de backup em caso de circunstâncias imprevistas, como fechamentos de estradas ou desvios. Vejo o valor disso. Estar preparado para mudanças inesperadas no percurso pode poupar tempo e minimizar o stress. Absolutamente. Além disso, mantenha algum dinheiro em mãos para portagens, estacionamento ou quaisquer outras situações em que pagamentos com cartão possam não ser aceitos. Isso é uma dica prática. Ter dinheiro como reserva evita qualquer inconveniente durante a viagem. Precisamente. Por último, não se esqueça de aproveitar a viagem em si. Faça pausas, admire a paisagem e crie memórias duradouras. Não podia estar mais de acordo. Não se trata apenas de chegar ao destino, mas também de saborear os momentos ao longo do caminho. Exatamente. As viagens rodoviárias oferecem uma sensação única de liberdade e aventura. Abraça a experiência ao máximo. Vou ter todas estas dicas em mente. Obrigado por partilhar a sua sabedoria. Estou entusiasmado com a minha próxima viagem de carro. Lição 25. Fundamentos da aventura. Fazer as malas para uma viagem. Olá, Ana. Estou a preparar-me para a nossa próxima viagem. Devemos incluir um kit de primeiros socorros? Olá, John. Absolutamente. É sempre aconselhável ter um kit de primeiros socorros à mão para situações inesperadas. Isso faz sentido. A segurança deve ser uma prioridade. Vou lidar com isso e certificar-me de que está bem abastecido. Ótimo! Para além do kit de primeiros socorros, que outras coisas devemos embalar para a nossa aventura?
Deveríamos ter em conta as condições meteorológicas e embalar em conformidade. Vestuário em camadas é sempre uma boa ideia. Definitivamente. A estratificação permite-nos adaptar-nos às mudanças de temperatura e garante que ficamos confortáveis durante toda a viagem. Certo. E não se esqueça dos itens essenciais como produtos de higiene pessoal, protetor solar e repelente de insetos para atividades ao ar livre. Bom ponto. Proteger a nossa pele do sol e dos insetos é crucial para uma experiência agradável. Absolutamente. Além disso, devemos levar alguns calçados versáteis e confortáveis para diferentes atividades em que possamos nos envolver. Absolutamente. Ter os sapatos certos garante que podemos explorar e desfrutar de aventuras ao ar livre sem desconforto. Concordo. E também é uma boa ideia trazer uma garrafa de água reutilizável para manter-se hidratado na nossa viagem. Definitivamente. Manter-se hidratado é essencial, e ter uma garrafa reutilizável ajuda a reduzir o desperdício ao longo do caminho. Isso é verdade. E não nos esqueçamos dos documentos necessários como identificação, seguro de viagem e cópias de informações importantes. Absolutamente. Manter os nossos documentos organizados e acessíveis garante uma experiência de viagem tranquila. Certo. Devemos também embalar alguns petiscos e entretenimento para a viagem, como livros ou jogos portáteis. Boa ideia! Ter lanches e entretenimento à mão mantém-nos energizados e entretidos durante longos períodos. Exatamente. E por último, não nos esqueçamos de uma câmara para captar todos os belos momentos e paisagens. Oh, absolutamente! Uma câmara ajuda-nos a preservar memórias e partilhar as nossas experiências com os outros. Ainda bem que estamos na mesma página. Com todos estes elementos essenciais, a nossa viagem será agradável e segura.